começando mais um Tradição Entrevista, aqui direto dos estúdios do Jornal Tradição Regional. E hoje recebendo o nosso amigo, comandante do CRPO Sul, Coronel Alexandre Cardoso, que está aqui conosco para falar sobre segurança pública, sobre o trabalho da Brigada Militar aqui na região de Pelotas e também no estado, né? Comandante aí que tem um vasto conhecimento na área da segurança pública. Comandante, muito obrigado pela visita ao Jornal Tradição. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. É sempre bom e é sempre uma satisfação quando a gente pode trazer um pouco do nosso trabalho, né? Nosso efetivo, sempre evidenciando o trabalho do policial militar lá na ponta, né? Como eu digo, né? Nós estamos aqui agora sob ar-condicionado, sob um ambiente climatizado, mas o nosso efetivo agora, nesse momento, está atendendo uma ocorrência, está colocando a vida dele em risco porque ele está subindo um muro para prender alguém que está foragido, ele está entrando muitas vezes em discussão com alguém para efetivar a prisão, ele está buscando, ele está com uma viatura fazendo cerco de alguém que está fugindo, entendeu? Então, nós estamos aqui num conforto, mas sempre tem um policial militar, se não aqui na cidade, em alguma cidade do estado, colocando efetivamente a vida dele em risco para trazer mais segurança para a sociedade. Sempre tem alguém na linha de frente lá em confronto com algum... Com toda certeza. Um dia fui eu, por muitos anos, e hoje são outros oficiais, são outros praças, soldados, sargentos que estão lá garantindo a nossa segurança e garantindo a possibilidade que nós estejamos aqui de forma segura. Comandante, primeira pergunta que eu lhe faço, hoje o efetivo da nossa Brigada Militar na região sul, né, que o CRPO Sul comanda alguns municípios, né? O CRPO Sul tem por homenagem 16 cidades na região sul do estado, vai desde o Chuí até Turuçu, de São José do Norte a Erval. Então nós comandamos, temos sobre nós a nossa égide vários municípios, os mais importantes por óbvio, Rio Grande e Pelotas, né? Mas nós temos outras cidades que são estratégicas, Jaguarão, o próprio Chuí, né? São José do Norte, são cidades importantes para que a gente tenha um olhar mais apurado para a segurança pública desses locais. Né? Hoje o efetivo da Brigada na região, quantos soldados, a operação da Brigada hoje? Nós, assim, evitamos precisar os efetivos, mas nós temos mais de 700 policiais militares em toda a região, né, com mais de 500 viaturas. Nós temos um efetivo que seguramente conseguimos dar conta, né, da segurança. E, inclusive, em razão dos números obtidos, né, são um espelho dessa garantia. E a gente até, já vamos entrar no assunto, né, semana passada, Pelotas e Niterói foi reconhecido em Nova York, né, numa pesquisa realizada em 144 países, Isso. Que, se eu não me engano, no índice de criminalidade e segurança, né, e tivemos a grata satisfação de Pelotas, né, figurar entre as cidades do Brasil junto com Niterói. O que se atribui a gente sabe do programa Pelotas Pacto pela Paz, que começou há 8 anos atrás e que vem fazendo essa diferença entre as forças de segurança, mas a atribuição a esse trabalho, e aí como a Brigada entra nesse trabalho? É importante e é com alegria também que a gente tem esses números que são impactantes, impressionantes, né? Eu acho que a cidade precisa surfar nessa onda dessa segurança, porque até bem pouco tempo atrás, há uns 3, 4 anos atrás, Pelotas viveu uma onda de muitos homicídios, né? Nós tínhamos uma disputa de facções aí, de lideranças do crime organizado que degladiavam sobre os domínios assim, de alguns territórios de Pelotas. Mas o Instituto Gallup, né? Instituto que tem aí, esse ano completa 90 anos, do George Gallup, é um instituto que faz pesquisas científicas em todo o mundo, pesquisas de opinião principalmente, e de desenvolvimento pessoal. Ele trouxe para nós um resultado de uma pesquisa na qual foram 144 países participantes, mais de 145 mil pessoas entrevistadas, dando conta de uma redução do índice criminal de 2016 para 2025 de em torno de 90%, dos maiores índices que nós temos, dos mais variados
tipos penais, né? Homicídio, roubo a pedestre, roubo a estabelecimento comercial, furto e roubo de veículos. E Pelotas, como tu falaste, figurou juntamente com Niterói entre as cidades que mais reduziram isso. E aí, respondendo mais contundentemente a tua pergunta, eu digo que o que diferenciou a nossa cidade para que nós pudéssemos angariar esses resultados foi, sim, uma gestão integrada. Na época, nós tínhamos confluiu tudo para um mesmo objetivo, tá? Nós tínhamos uma prefeita, na época, que queria, nós temos um poder judiciário que queria, um Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil. A Polícia Penal é muito importante ser citada nesse aspecto, tá? E ninguém fala sobre isso, eu não vejo falar. É verdade. E a Polícia Penal, ela tem uma parte importantíssima. Hoje, o crime organizado se organiza... Por seguinte, né? Ele se reúne e atua e gerencia ações muito de dentro dos presídios. Então, a Polícia Penal, sendo a nossa parceira, contribui muito para isso. Mas, sobremaneira, e como não podia deixar de ser, eu coordeno os nossos efetivos da Brigada Militar. Nós temos um efetivo aqui de Pelotas, e até dando um spoiler, vai sair uma pesquisa agora, tem uma entrevista para dar, inclusive, em um outro veículo de imprensa, de uma pesquisa que foi feita, dando conta de que a Brigada Militar na região é um dos órgãos públicos mais bem avaliados e de maior confiabilidade da população, tá? Em razão disso, e até por conta dessa confiabilidade, espelhando isso, nós temos um efetivo muito comprometido com a segurança pública. Nós temos uma força tática, nós temos uma ROCAM que atua na cidade, nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos o efetivo do PROERD, nós temos a Patrulha Escolar que atua nas nossas escolas públicas e particulares, muito atilado para conseguir essa marca, né? Porque aí vai dizer, por que isso, Coronel, diferente de outras cidades? Porque nós temos, a maioria do nosso efetivo hoje reside na cidade. São daqui. A maioria do nosso efetivo trabalhou muitos anos aqui, conhece muito a região. Nosso efetivo é hoje... E esse conhecimento faz a diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Nós temos agentes de inteligência aqui que trabalham no terreno, no campo, conhecem as lideranças criminais, conhece como eles atuam, sabe onde moram, sabe o campo de atuação, os veículos que eles andam, sabe a forma, estudam detalhadamente toda a atuação da facção criminal. Então, para nós, não é surpresa esses números, porque nós temos um efetivo aqui que conhece o cerne, que conhece por dentro a atuação das facções criminais que atuam na cidade aqui, né? Então, isso dá um resultado muito satisfatório quando nós temos outros parceiros que vêm de forma integrada. E o juiz da VEC, quando ele se... Pois eu ia te perguntar, o judiciário nesse processo? Tem sido e foi muito parceiro nisso e muito determinante nisso, quando o juiz efetivamente entrega ou defere aqueles pedidos de prisão preventiva que são, na sua origem, estudados pelo nosso efetivo, a atuação criminal começa numa investigação, né? Ou na nossa efetivo de inteligência por parte da Polícia Civil. O GAECO também é muito atuante na nossa área aqui. O GAECO faz um trabalho diferenciado. O estabelecimento do GAECO Sul aqui foi preponderante para isso também. Ministério Público, né? Ministério Público, isso, o doutor Rogério, um parceiro nosso, trabalha, muito amigo, trabalha irmanado. Ele teve, inclusive, segunda-feira que ele esteve lá no quartel conosco, né, conversando. A ativação deles é muito forte. É muito forte, faz diferença. As operações de lavagem de dinheiro atingem o poder financeiro das lideranças criminais. E a liderança criminal, hoje, a facção criminal... Ela depende do poder financeiro. Exatamente. Onde ela entende que ela... enfraquecer o poder. Exatamente, entendeu?
o criminoso entendeu, de certa forma, que aquela troca de tiros, não vai... aquilo ali só prejudica o negócio, digamos assim, dele. Do crime. E eles funcionam como uma empresa que tem que dar lucro, né? Hoje a gente está vendo, né, que o crime organizado, ele está no posto de gasolina, ele está nas ações, ele está em vários locais da sociedade empresarial, de serviço, para tentar fazer com que esse sistema opere com resultado. Claro, exatamente. Golpe do nudes. Clonagem de celulares, WhatsApp, né? Hoje o crime organizado entendeu uma lógica de não agressão contra a sociedade, porque ele sabe que as polícias reunidas e integradas, e digo, viu, Dilson, essa integração, ela não é pródiga da cidade aqui, como eu havia te falado antes de começarmos o programa, eu coordenava a inteligência da capital desde 2016. Então eu queria saber um pouco da tua história até chegar ao CRPO Sul aqui, comandar a nossa região. Eu tenho uma formação, eu sou piloto da Brigada Militar, né? Trabalhei alguns anos trabalhando na nossa aviação, saí da aviação por questões de promoção e de desenvolvimento da carreira e mais próximo da nossa data aqui em 2016, eu entrei na Brigada Militar em 93, tá? Mas eu não vou contar a história de lá, porque senão a gente vai passar o programa inteiro falando disso. Em 2016, eu fui convidado para assumir a inteligência da Brigada Militar da capital. E naquela época nós tínhamos no estado... 2016 era uma época bem pesada, nós tínhamos guerra faccional forte. Não era só em Porto Alegre, era aqui em Pelotas, Rio Grande nós tivemos vários pontos, várias lideranças criminais do estado estavam no ápice da sua atitude, da sua atividade criminal, tá? E disputavam territórios de forma muito contundente e violenta. Tá? Nós tínhamos, infelizmente, esquartejamentos, pessoas queimadas, carros queimados com pessoas dentro, isso era um caos. Fui convidado para assumir a seção de inteligência na capital e reunimos, por isso que eu digo que o Pacto pela Paz, ele sim trouxe um gênese de integração para a cidade, é verdade isso. Mas não foi algo que aconteceu só aqui. Nós tivemos outros pactos pela paz em outras cidades do estado e antes até de 2017, como foi em 2016 em Porto Alegre. Nós reunimos ali, em 2016 em Porto Alegre, várias autoridades do Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Penal e Brigada Militar, para atuar e eu me lembro que eu acompanhava daqui e era uma situação muito dura e violenta. Eu sei que a brigada estava no fronte, direto, junto com as outras forças, né, para conseguir reduzir, dar a resposta ao que a comunidade precisava, né? Foi. E só para falar de números, né? Sabe qual é o período mais violento do estado, aliás, da capital do estado? Foi janeiro de 2017. Nós tivemos ali 109 homicídios no mês, só no mês de janeiro. Só no mês de janeiro. É muito alto. É algo que hoje eu acho o ano inteiro talvez não aconteça. É uma guerra, entendeu? É uma guerra conflagrada. Eu me lembro que eram homicídios e corpos a gente... Tinha 2 por dia, 3 por dia, em lugares diferentes, né? No mínimo, em lugares diferentes, em repiques, uma facção matava outro camarada aqui, outra lá. Então era uma guerra declarada mesmo, tá? Nós tivemos, infelizmente, alguns colegas que tombaram em combate, a gente teve isso, né? Na zona leste de Porto Alegre, os colegas que foram mortos no sul de Porto Alegre, no confronto. E é por isso, e é por essas e outras, Adilson, que eu preciso vir aqui e dizer que o nosso efetivo é um dos grandes, se não o grande responsável por essa redução. Porque são homens e mulheres que literalmente entregaram a vida para a gente atingir esses números aqui, tá? E a gente precisa dizer isso. O comandante das tropas, o comandante regional, precisa vir na imprensa e dizer assim, olha, ninguém falou do nosso efetivo. Até agora eu não vi alguém dando crédito para essas pessoas que entregaram inteiramente a vida. Não voltaram mais para casa. Abandonaram suas famílias, né? Para atingir esses números aqui, entendeu? Então a gente precisa assim, olha, só um pouquinho. Tudo bem, a gente entende as políticas públicas e a gente dá relevância para isso, entende a importância disso, tá? Mas efetivamente, quem bota a mão na massa
Quem tá na... tira o camarada. Quem está na linha de frente da bala. Exatamente. Não é. Não foi. É o policial, né? Exatamente. Tá? Então, é por isso que eu preciso estar aqui. E falar sobre isso. E o meu efetivo precisa assistir essa entrevista dizendo assim, olha só, tem alguém que visualiza isso. Que fala por nós. Que fala por nós. É a nossa voz. Então, porque eles não podem estar aqui. Porque eles estão escalados, entendeu? Eles estão no horário de eles trabalho. Eles estão na operação, eles estão mais preocupados em defender pessoas que muitas vezes nem conhecem. É. Tá? Então, alguém tem que vir aqui e dizer assim, olha, só um pouquinho. Olha para o nosso pessoal. Quando o nosso pessoal prende um camarada que faz assaltos em série no centro de Pelotas, esse pessoal, esse efetivo, reduz o índice criminal. Quando o nosso pessoal prende um foragido que está fazendo furtos em estabelecimentos comerciais, esse efetivo, esse soldado nosso, reduz o índice criminal. E às vezes esse efetivo não tem nem noção do que é o Pacto pela Paz. Ele está lá, ele fez a ação sem nem saber que existe o tal do Pacto pela Paz. Ele está lá no dia a dia dele, no trabalho dele, e ele sabe que ele está ali para defender, para fazer a ordem da segurança. Exatamente. Né? Exatamente. Contra, não tem o CPF de ninguém, partido político, independente cor de quem é partidária, religião, etc. Exatamente. Ele está ali para fazer... Ele está pela função. Pela função. Ele está ali motivado, ele tem um objetivo que é garantir a segurança. Entendeu? E como tu falou, e muitas vezes, e isso eu digo em geral, o reconhecimento é muito pouco pela sociedade. É muito mais fácil, às vezes, a crítica por isso, por aquilo, porque numa sociedade, por mais que se queira, não se está 24 horas vigiando todo mundo. E nem é o objetivo. Mas as pessoas, às vezes, apontam um dedo, mas não sabem o outro lado da história. Com certeza. Né, Coronel? Com certeza. Só para ter uma ideia, né? E assim, levando-se em consideração que nós trabalhamos sobre a marca, sobre a batuta de uma legislação super garantista. E isso é outra coisa que dificulta o nosso trabalho. A legislação, quanto ela dificulta o trabalho hoje de vocês? Pronto, então, vou te dar um exemplo prático, assim, né? Bem simbólico e explicativo. Nós tivemos agora, faz uns 2 meses atrás, alguns furtos e arrombamentos em um estabelecimento comercial aqui de Pelotas, tá? E a nossa inteligência começou a trabalhar em cima disso. E era um estabelecimento específico, tá? Que era constantemente furtado. Amanhecia arrombado com objetos local. Exatamente. Prendemos o camarada, tá? Prendemos o camarada, efetivamente. E aí eu te falo, essa guarnição que prendeu o camarada, ela reduziu o índice criminal. Sim, ali ela já reduziu. Exatamente. E esse camarada tinha 17 passagens pela polícia. 17 prisões em flagrante. E aí eu pergunto para ti, esse camarada ele tinha que estar solto? Ele precisava estar solto? Com 17 prisões em flagrante? Retrabalho de quantas vezes? Tá entendendo? Então acho que é aí que está o problema, né? Da nossa... aí vamos lá, que é a questão política, legislativa... Isso, da legislação. De legislar, de entender que se continuar nesse sentido e não avançar... É difícil. Vai ser difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque daqui a pouco, como eu falo, a gente comenta aqui na redação do jornal, a polícia vai lá, a Polícia Civil, a brigada vai lá e prende, leva. Daqui 2, 3 meses, tu vai prender ele de novo. O mesmo camarada. Ele vai dizer, vamos prender de novo. Sabe? Então é aí que está o grande problema da sociedade. E muitas vezes, eu trabalhei mais de 20 anos na rua, tá? Então eu falo isso de cadeira e por isso que eu falo a linguagem do nosso efetivo. Mas nós prendíamos o camarada e ele disse assim, daqui a pouco eu vou estar na rua de novo. Ele mesmo fala pro policial, né? Ele sabia que ele ia ser solto. E a gente tinha certeza que ele tinha razão. Sim, que ele estava... Entendeu? Então, mas agora tu vai ser preso. Não, mas amanhã eu estou na rua de novo. Ok, mas eu te prendo de novo. Entendeu? E acontecia esse deboche, esse escárnio, muitas vezes acontecia. E acontece. E eu tenho certeza que hoje ainda acontece. Faz anos que eu não estou mais na rua, mas eu tenho certeza. O camarada chega para um soldado nosso e diz, cara, eu vou estar na rua, amanhã eu estou na rua de novo. Entendeu? Então, é essas coisas, né, comandante, que a gente tem que trabalhar, eu acho que todos nós, né, a Brigada já trabalha isso com a inteligência, com vocês, mas nós, imprensa, sociedade civil,
principalmente o nosso poder político, de entender que isso tem que mudar. Muito importante. Se a gente quer ter uma segurança para nossas famílias, para nossos, né, para as gerações futuras, ou a gente dá esse passo e enfrenta esse passo, né, enfim, porque senão a gente vai viver retrabalhando, prendendo, e nesse período de quantas pessoas perdem a vida? Nossa, quantos criminosos tiram a vida da sociedade, trabalhadores? Né? Quantos trabalhadores às vezes vão reagir a um assalto e perdem a vida deles? Uma vida que não precisava ser perdida se aquele camarada que fez o assalto tivesse preso. Porque muitas vezes esse camarada ele já foi preso várias vezes, como eu dei um exemplo aqui. Será que essa vida precisava ser tirada? Será que esse veículo precisava ser roubado? Será que o seguro precisava ser tão caro se a gente não tivesse uma segurança mais efetiva? Será que a gente precisava gastar em tanto segurança nos Será nossos que prédios, nas suas casas? Será que precisava ter seguro de veículos, né, para furto e roubo? Será que precisava? Com segurança patrimonial, segurança particular? Hoje inverteu, nós estamos gradeados. Com certeza. Nas suas casas, nas suas residências, e o criminoso, né? Mas vamos lá, né, Adilson? Agora vamos avançando um pouco mais na pauta. Assim. Como a gente consegue combater isso? Qual é a solução? Eu sou coronel da brigada, mas eu sou um cidadão e eu voto. E eu vejo nitidamente políticos, e eu não tenho qualquer receio de falar disso, tá? Porque eu falo como cidadão. Nós vemos políticos que defendem um recrudescimento da legislação, ou seja, uma legislação mais pesada e mais forte contra esses delitos, e outros que defendem um abrandamento dessa legislação. Agora a palavra e a bola está com a sociedade. Eles votem em quem eles entenderem, entendeu? Sem qualquer menção a qualquer partido político. É o voto que decide. É o voto que decide. Que legislação que nós vamos ter daqui a 5, 10, 15, 20 anos, entendeu? É a partir do voto, e a gente precisa passar essa consciência para as pessoas. Qual é a sociedade que tu quer para o teu filho? Que tipo de legislação que tu quer para os teus netos, entendeu? Tu quer que eles vivam num país da baderna, com pessoas, com presos andando pelas ruas de forma livre? Tu não tem mais sossego? Ou tu quer uma sociedade segura? Tu quer uma sociedade que não precise vir atrás das grades? Tipo de sociedade que teu filho possa sair, possa voltar com tranquilidade. Possa voltar, exatamente, entendeu? Que futuro tu quer para teus filhos, né? Isso passa pela mão da sociedade. Muito pela mão da sociedade, porque a sociedade tem o poder do voto. Ela define, ela decide. O que ela quer. E hoje os políticos eles têm plataformas e bases eleitorais e planos de governo muito bem definidos, entendeu? O que tu quer? O que tu pensa sobre alguém que fez um furto de celular? Tu acha que esse camarada tem que estar preso ou tem que estar solto? Eu vou votar em ti, eu penso em votar em ti. Qual é a tua posição com relação a isso? Eu sempre digo, né? O cara que rouba uma caneta, o cara que rouba o ato é o mesmo, né? O ato do roubo é o mesmo. Só muda o valor. Exato. Mas a intenção, o caráter está do mesmo. Exatamente. A oportunidade, ele teve de roubar uma caneta, mas ele pode roubar um carro, ele pode roubar... Se tivesse outra oportunidade. E outra, hoje ele começa roubando uma caneta. Mas ele vai se especializando. Ele vai se especializar. E aquela coisa assim que sempre diz, né, e é uma da sociedade, que não dá nada. Isso não pode não dar nada. Não pode. Não pode. A certeza da impunidade é o que faz esse camarada voltar para furtar o estabelecimento comercial. E talvez hoje, 2 meses depois, se puxar o nome dele, ele vai estar na rua. E aí, depois de 17 vezes preso, será que isso não motiva ele a continuar furtando? Arrombando, porque tipo assim... A indústria do crime está me dando mais resultado que eu trabalhar? Ou exatamente. Né? Qual é o recado que nós passamos para esse camarada? Entendeu? Qual é a educação que ele tem? Exatamente. Outra coisa que eu pergunto, comandante, o senhor com conhecimento de causa e né, todo esse tempo na brigada, o senhor acha que o cidadão que ele é preso consegue, dependendo da situação... trazer ele de volta para a sociedade, recolocar ele na sociedade de alguma forma? Ressocializar? Ressocializar. Isso é cada vez mais difícil hoje no mundo moderno, na forma do crime hoje? Eu acredito na ressocialização, eu acho que é possível sim. Nessa minha vida profissional, nós estávamos conversando antes, né? Sim. Na atividade de inteligência, eu tive a oportunidade de conversar com algumas lideranças criminais de dentro do presídio. Eu convivi em entrevistas, eu conversei com alguns delinquentes dentro do presídio até para entender a lógica criminal deles, até para que eu pudesse
refletir em ações de polícia na rua. Fazer isso com a inteligência na rua. Exatamente. Até para que eu pudesse antecipar novos ataques, novas chacinas. Até os planejamentos. Exatamente. Então eu tive que, por uma questão, por uma função específica, liderando a inteligência da capital, conversar com essas lideranças. E alguns deles, e alguns criminosos, sim, estavam sendo ressocializados dentro do presídio. E alguns, sim, participavam de cultos religiosos, mudaram as suas atitudes. Tive a grata satisfação de encontrar pessoas com quem eu havia aprendido no passado, abordar a pessoa na rua, a pessoa com uma Bíblia na mão, por exemplo, e ele fora do crime. E a gente até não acreditava, disse, não, o camarada que era um assassino, o camarada que era um estuprador fora do crime. Hoje é tentando educar as pessoas. Hoje exatamente... Passando a palavra. Né? Entregando a palavra, ressocializando pessoas, passando a história dele de que não valia a pena aquele mundo, retirando pessoas daquele mundo criminal. E eu tive a grata satisfação, tá, de ter exemplos disso aí e conversar com pessoas assim. Mas isso é algo que para muitas pessoas é difícil, tá? Não existe. Mas a gente, na rua, verifica essa possibilidade. Essa possibilidade. Efetivamente, sim. Mas para isso, a pessoa, inicialmente, quando ela está no mundo do crime, no delito, ela precisa sim ser alijada do convívio social. Porque senão ela vai continuar perpetrando delitos, crimes. E como tu falaste, daqui a pouco se alguém reagir e não entregar um celular, pode perder a vida por isso, entendeu? E hoje o recado é não reagir, né? O recado é não reagir, óbvio. É não reagir. Não reage, né? É não reagir. Perde, a vida é o bem maior, né? Isso aqui tu compra de novo, o carro tu compra de novo, mas a tua vida não vai voltar. A vida né? é o bem maior. A vida é o nosso bem maior. Comandante, e voltando um pouco a essa parte do trabalho aqui em Pelotas, a estratégia da Brigada Militar junto com as outras forças de segurança é sempre atuar tentando antecipar. Com estudos, nós hoje, Pelotas e região, nós temos, né, as facções que atuam, né, principalmente uma facção na nossa região. Uhum. E essa facção, hoje vocês conseguem controlar as ações, conseguem usar o poder da inteligência da Brigada e das Forças de Segurança para conseguir manter, pelo menos, essa criminalidade, manter esses índices mais baixos? Atuando dentro dessa lógica, né, do custo-benefício para a facção criminal, nós entendemos que eles perceberam o quão danoso financeiramente eles continuarem perpetrando esses delitos na rua. E por isso, volto a dizer, uma das coisas que sabidamente por nós reduziu o índice criminal foi esse entendimento, mas não o entendimento que veio de algo orgânico por parte da facção, né? Veio um entendimento por parte de penalidades, de castigos, da nossa inteligência verificar quem cometeu o delito ou quem mandou, quem foi o mandante daquele homicídio. Conversávamos com a Polícia Civil fazia a investigação necessária. Essa investigação era entregue para o Ministério Público ou para o Poder Judiciário cooptava ali, dava mandado de busca e apreensão, e essa liderança criminal que lá na origem foi verificada como mandante, era muitas vezes transferida de presídio. Entendi. Perdia a liderança. Perdia essa liderança. Perdia o cargo, perdia o status dele dentro do organograma da facção. Entendi. E isso para ele gerava um prejuízo muito grande. Não só financeiro, mas muitas vezes de uma família que muitas vezes fazia visita íntima para ele aqui dentro do presídio de Pelotas. Esse camarada muitas vezes foi transferido para Canoas, para Pasque, Encharqueadas, e daqui a pouco esse camarada, e aconteceu isso, tá? Foi transferido do estado, foi para Porto Velho. Sim, olha o transtorno que ele gerou para a família. Para a família dele e para a organização. E para a organização, porque ele perdeu o contato. Ele perdeu e alguém pode assumir a liderança dele dentro daquela posição que ele estava ali dentro da organização criminosa, entendeu? Então, eles começaram a verificar esse prejuízo real. E através desse raciocínio deles,
se verificou a redução delitiva na rua. Entendi. Então, um camarada que muitas vezes mandava assaltar, mandava roubar o carro para depois vender e angariar dinheiro para a facção, recursos para a facção, mandava matar o rival. Esse camarada disse, eu não consigo, eu não posso mais fazer isso, porque eu vou sofrer um revés muito grande e não vai valer a pena. E eu acho que isso é extremamente pontual, porque essa forma de atuação faz com que essas facções elas percam força total, né? Porque onde que tu mexe na questão econômica delas, e elas precisam o sistema... Do poder econômico. Né? Até porque alguém tem que trabalhar e ganhar nesse sistema aí, né? Exatamente. Então acaba se perdendo essa força, né? Hoje o mundo criminal entendeu essa atuação na vida real que não dava lucratividade. Eles perderam força, eles perderam lideranças, eles perderam efetividade da facção, de domínio da facção. Eles entenderam essa lógica, entenderam que o crime virtual passou a ser mais lucrativo. Que tu não dispõe, né? Exatamente. Dá mais lucro, é mais... E até ia te perguntar, em termos de crime virtual... A amplitude financeira é muito maior. É cada vez mais, né? É muito mais. Muito mais, né? A gente sabe por as informações que chegam para nós, de pessoas da comunidade, da região que o jornal trabalha, o roubo a celular, esse roubo a celular, e ao mesmo tempo é o roubo nas conversas, né? No WhatsApp, na questão de buscar esses recursos via uma conversa que de repente se passe para alguém, alguma coisa. Hoje com a inteligência artificial, as pessoas conseguem, né, formatar quase tudo, né? Voz, personalidade, né? E isso está cada vez mais... E eu penso, a Brigada cada vez mais está trabalhando nisso? A Brigada faz sim o cadastro dessas ocorrências, nós encaminhamos para a delegacia, para a Polícia Civil. Fazer a investigação. Eles têm hoje algumas delegacias de crime cibernético atuantes em nosso estado. Acredito que o futuro da polícia, principalmente da polícia judiciária, seja nesse sentido, né, de viabilizar maior número de policiais para poder fazer essas investigações dos crimes cibernéticos, crimes virtuais, porque é para onde nós percebemos que o mundo criminal tem escoado as suas ações. Né? Entendi. Outra pergunta que lhe faço, principalmente aqui em Pelotas, teve essas ações, né, de locais da cidade que tinha perturbação do sossego, né? E a Brigada até foi uma das principais também nesse conjunto para conseguir manter locais específicos, como a Duque de Caxias, lá perto da Universidade Católica, da Bento Gonçalves, onde que estava cada vez aumentando mais essa perturbação do sossego e o respeito com o cidadão. A ação da Brigada foi decisiva também, junto com as forças de segurança, né? Sim. Por quê? Porque a Brigada Militar ela tem já um know-how para atuar dessa forma, né? Nós temos um preparo para controle de distúrbios civis, nós temos todo um protocolo estabelecido para que a gente possa atender essas ocorrências, e quando nós somos chamados, a gente atua, mas dificilmente a Brigada Militar vai atuar sozinha neste contexto, tá? A Guarda Municipal é muito parceira nossa para isso, né? Patrulha Ambiental, para medir o nível de ruído que está acontecendo ali, é fundamental para que a gente tenha uma prova técnica dessa perturbação, né? Então, nós atuamos com outros órgãos que nos apoiam. Ministério Público vem junto conosco nesse contexto. Para ter a efetividade. Exatamente, porque eles são, né, na verdade, os propositores da ação penal. Né? Os agentes de trânsito nos apoiam, né, para recolher veículos, muitas vezes que estão da perturbação. Então, a gente entendeu que a atuação em conjunto, nesse contexto, ela é muito mais proveitosa. Né? Quando a gente reúne várias autoridades nisso, a gente tem mais força, nós temos mais efetividade. E a população, quem está fazendo a baderna, quem está cometendo o delito, e eu falo muitas de cadeira, né, porque eu tive já em operações nesse sentido. Sim, quando eles veem vários órgãos atuando em conjunto, eles sentem a força do Estado multiplicada, momento. Entendeu? E eles acabam se retraindo de uma forma muito mais tranquila, e é o que a gente quer. Para não ter o confronto. Não, nós não queremos... É reduzir automaticamente. Exatamente. A opção pelo confronto nunca é nossa. Nunca é nossa. Ou não deve ser.
A ideia é que a gente compareça nesses locais, advirta as pessoas do que elas estão fazendo. E as pessoas, de forma tranquila e pacificamente, saiam. Né? Eu realmente estou me excedendo, estou fazendo errado, ok, vou parar. Perfeito. A ideia é essa, sempre. A ideia é que sempre haja um consenso, né? Só que muitas vezes a gente entende que é difícil. O jovem está ali, está sob efeito de álcool então, ou até de outras drogas, entendeu? Que aí o diálogo acaba não existindo da melhor forma. É mais complicado, entende? Mas a gente sempre entende que o consenso, que o diálogo deve prevalecer nesse contexto. Tu falasse muito a questão das fronteiras, né? Até eu vou tocar nesse assunto. A gente sabe que hoje a sociedade, a droga é um dos problemas, né? Da sociedade moderna, e cada vez mais a gente vê a droga chegando em todos os lugares do nosso interior, não só nas grandes cidades, mas também nas comunidades pequenas, né? E nós temos uma fronteira com um outro país, né? Sim. Que é difícil de comandar, até porque o país tem uma outra legislação, né? Em relação a nós. A brigada nessas fronteiras, junto com a Polícia Federal, ela tem uma participação ativa, assim, coronel? Sim, umas 2, 3 semanas atrás nós tivemos inclusive um seminário em Rio Branco, né, na parte do Uruguai, para que a gente pudesse estabelecer protocolos de atuação, né? A gente pudesse respaldar até uma margem da fronteira a atuação da polícia uruguaia, porque é necessário, e nós, em contrapartida, pudéssemos atuar até um certo distância da fronteira em território uruguaio. Por quê? Porque muitas vezes o camarada, vamos dizer na parte prática, né? Um veículo sendo perseguido, sendo acompanhado por uma guarnição nossa, ele entra no território uruguaio. A partir daí a gente perde. Hoje nós não temos um respaldo, tá? Para atuarmos do outro lado da fronteira. Poderia continuar a perseguição, mas... Se nós tivéssemos um protocolo, sim, entendeu? Entre dos países. Com certeza a gente poderia. Hoje nós não conseguimos. Hoje nós dependemos de uma integração com eles para dizer assim, olha, está entrando um veículo assim, exatamente. Placa tal modelo, característica. Ele está em situação de veículo furtado ou roubado aqui no Brasil. Precisamos que ele fosse Isso nem a Polícia Federal, nem a Rodoviária Federal consegue, né? Mesma coisa. Mesma legislação. Mesma legislação. Ela vai até a linha de fronteira. E ali a legislação muda, né? Exatamente. E o contrário? E o contrário também, né? Nós precisamos entregar para eles um protocolo que possibilite a atuação deles aqui até no nosso território. Exatamente. Isso é importantíssimo, né? Por isso que aconteceu esse seminário de lá surgiu uma ata, né? Foi bom. De intenções, foi muito bom. E a gente quer que prospere isso. A gente gostaria que pudesse, que isso leve para Brasília. Que também a gente entra de novo na questão política, né? Na política, que os políticos entendam isso. Isso é importantíssimo. E nos autorizem essa possibilidade, né? Porque as polícias, elas agem pela legislação posta, entendeu? Nós não criamos lei, nós executamos a lei. Que está ali. Exatamente. E a gente precisa de uma legislação mais rígida nesse sentido que nos autorize essa atuação em outro lado da fronteira. Comandante, se caminhando ao final, né, aqui do nosso bate-papo, mais alguns números e mais algumas informações que o senhor gostaria de colocar na nossa comunidade da Zona Sul aqui, principalmente do trabalho que a Brigada e da equipe da Brigada Militar, né, que estão, como a gente falou no início, né, sempre nesse momento tem alguém atuando na linha de frente, né, enquanto a gente está na segurança, mas tem alguém atuando para a segurança da sociedade. Né? Para garantir a nossa segurança, para garantir que esse bate-papo aconteça de uma forma tranquila e segura. E que a gente nem imagine que daqui a pouco possa entrar alguém aqui para nos assaltar. Exatamente. Por isso que tem alguém lá na rua agora, fazendo abordagens, né? Existe uma máxima, né, que fala, né, que a atuação, a polícia é uma presença incômoda, mas uma ausência muito sentida. Então, às vezes os policiais estão ali e tem gente que não gosta, tá? Por uma questão de fatores, uma série de fatores, a gente entende. Brigada aqui, vai dar uma sensação... Parece que tem alguma coisa acontecendo e a gente entende que a nossa presença, muitas vezes, em alguns lugares, não é bem-vinda. Tudo certo, a gente entende isso. Mas quando a nossa saída daquele local é uma ausência muito sentida muitas vezes. E eu gostaria de, aproveitando, caminhando para o final, agradecer mais uma vez a oportunidade dessa entrevista, de nós trazermos aqui a nossa visão sobre segurança pública. Como eu te falei, né,
Nós estivemos aí passando por uma série de funções que nos trouxeram aqui, essa parte Quanto tempo já, comandante, está na frente do CRPO Sul da nossa região? No CRPO Sul, eu cheguei em abril do ano passado, comecei a comandar a partir de maio, nas enchentes. Tu pegasse a enchente? Peguei todo o período todo o de processo enchentes, Mas a Brigada Militar eu vou completar 33 anos de trabalho efetivo em fevereiro agora. Olha, né? Carreira, né? E essa parte toda de atuação na parte de inteligência, conhecer as facções criminosas, como elas lidam entre si, qual é a inter-relação de domínio deles e como funciona essa ascensão ao poder, como funcionam os organogramas faccionais. Perfeito. Isso me levou, como eu te falei, né, a palestras até fora do país. O senhor também falou que deu uma palestra recentemente, né? E eu fiz uma palestra em El Salvador. Porque lá o índice de criminalidade... Porque lá, na época que eu fiz a palestra, foi 2019, eu acho que foi 2020, o índice criminal era o mais elevado do mundo. O consulado americano viu uma palestra que eu fiz sobre facções criminosas dentro de Porto Alegre, no estado. O cônsul gostou muito, mandou para Washington essa possibilidade de me custear com diárias para que eu pudesse, na América Central, ali fazer esse intercâmbio de como nós estávamos lidando com isso. Aqui. Exatamente, entendeu? Então isso traz um know-how e um conhecimento. Outra atividade que eu executei nos últimos anos foi a participação efetiva da extradição das maiores lideranças criminais do Estado para fora do Estado. Quando eu participei dessas listas de presos que iam, a gente também precisou estudar a fundo como funcionava essa relação entre facções e a mentalidade criminológica que levava eles a tomar territórios, a essa lógica de domínio territorial. Então, em razão disso, desse conhecimento, a gente veio a convite do comandante-geral da Brigada para comandar a região sul do estado. A gente está levando, eu acho que a bom termo isso. E eu aproveito agora, finalizando mesmo, para agradecer a todo o nosso efetivo da Brigada Militar, do 5º Choque, do 4º Batalhão, a nossa força tática que é muito atuante e reduz significativamente os índices criminais aqui, retirando drogas, armas, prendendo foragidos, a nossa ROCAM, que é a nossa patrulha de motos, são incansáveis, que passam 24 horas por dia. Polícia Ambiental faz um trabalho, né? Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, fazem trabalhos significativos e eles efetivamente que trazem essa redução dos índices criminais, dando conta de 90% de redução, índices europeus por uma legislação de terceiro mundo. Né? Então a gente também tem que levar em conta isso e agradecer e enaltecer esses policiais militares que, como eu te falei, né, nesse período, efetivamente alguns entregaram a vida deles, o bem maior, para que a gente pudesse chegar nesses números. Então, o chefe, o comandante desse efetivo precisa vir aqui e dizer, né, muito obrigado, policial militar, muito obrigado às nossas guarnições que estão lá e efetivamente dão conta do recado, trazendo mais segurança para a nossa cidade. Ok. Bom, comandante, nós que agradecemos as palavras aqui e parabenizamos o trabalho da Brigada Militar, de todos que, né, do comando ao soldado que está lá na ponta, né, fazendo essa operação, deixando nós com tranquilidade para trabalhar, para fazer a nossa profissão, né? Sim. Então a gente só tem a agradecer ao senhor por ter vindo aqui e colocado isso para a opinião pública, né? Colocado isso para a comunidade, de quanto é importante e de quanto a gente fica feliz também desses índices na nossa cidade, na nossa região, dessa redução aí de 90%, né? Quem sabe chegar a 100%, todo mundo almeja isso, né? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo comando aqui da nossa Brigada Militar. Obrigado. Né? Desejamos sucesso e as portas do Jornal Tradição sempre abertas para levar números, né? E ajudar também na defesa da nossa comunidade. Preciso agradecer, muito obrigado. Coronel Xerdinha, que é o comandante do 4º Batalhão, seus oficiais e praças. Xerdinha, um grande amigo nosso também, que a gente sempre fala. É um homem que é incansável e também executa mais próximo da ponta, linha de frente, né? Este trabalho de combate à criminalidade. Ok. Estivemos aqui então conversando com o comandante CRPO Sul, Coronel Alexander Cardoso, no qual nós agradecemos. Até o próximo programa. Um grande abraço. Até mais. Obrigado.